Agora, na presença, na companhia do nosso analista de assuntos internacionais, Lorival Santana, nossa correspondente, Heloísa Vilela também está com a gente ao vivo. Lorival, boa tarde para você primeiro, a gente segue acompanhando. Eu expliquei agora há pouco que, de acordo com a lei da contagem eleitoral, os membros da Câmara dos Representantes se reúnem aí no Capitólio para certificação e aí o vice-presidente, como a gente acompanhou, preside a sessão, já que acumula a função de presidente do Senado também, e vai receber ali sobre as objeções na casa. O que a gente tem até agora? Sim, é uma sessão conjunta, né? Por isso é presidida pelo presidente do Senado, que é o vice-presidente Pence. Antes de começar essa sessão, ele divulgou uma declaração na qual ele afirma conferir ao vice-presidente a autoridade unilateral para decidir disputas presidenciais seria antiético. Portanto, ele rejeitou a pressão do presidente Trump para que ele, de alguma forma, revertesse o resultado da eleição de 3 de novembro. Bom, agora foi apresentada, então, a primeira contestação de um estado, é por ordem alfabética, foi o estado do Arizona, como estava previsto. Então, agora a sessão se dissolve, as duas casas passam a se reunir em separado, o Senado e a Câmara, porque tanto no Senado quanto na Câmara foi aceita a contestação. Então, é uma condição necessária para suspender a sessão. Então, eles se reúnem por 2 horas para discutir se houve ou não uma irregularidade nessa votação, nessa apuração no Arizona. E aí, como haverá maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, e muitos republicanos, a maioria dos republicanos vai estar a favor da certificação, então essa contestação deve ser rejeitada, eles devem voltar para o plenário do Congresso e seguir adiante. Provavelmente a próxima contestação vai ser pela Geórgia, e aí esse ritual recomeça e teremos aí muitas horas, Roberto, de prolongação desse ritual que normalmente era um ritual totalmente previsível e protocolar, mas este ano está sendo muito diferente, Roberto. Será um ritual bem mais longo, né, Lorival? Inclusive, a gente vê as imagens deles deixando ali o local, porque vão, a partir de agora, para uma outra sessão, Heloísa. Vão para uma outra discussão durante 2 horas. Exatamente. Então, esse ritual começou com as imagens que a gente estava vendo no Senado. Os senadores todos saíram do Senado e foram até a Câmara. Essa sessão conjunta acontece na Câmara. E pediram aos deputados que comparecessem não presencialmente, mas remotamente por causa da Covid. Mas os senadores não, os senadores estão majoritariamente nessa sessão conjunta. Mike Pence, então, preside a sessão e segue o script. O papel dele é como de mestre de cerimônias, nada além disso. Ele está ali para fazer com que a sessão se cumpra da maneira que ela deve seguir. Bom, aí agora você começa a ver a perda de tempo que vai ser, né, a extensão que vai tomar essa sessão. Porque quando há uma contestação, deputados e senadores se separam, os senadores voltam para o Senado, cruzam o Congresso, os deputados ficam na Câmara e discutem até 2 horas. Não importa se o debate termina depois de 2 horas, com 2 horas de debate ou de manifestações e de discursos, então o presidente da Câmara e o presidente do Senado interrompem a sessão, porque o máximo que pode haver são 2 horas. Mas aí a gente calcula, né? O próximo da lista deve ser a Geórgia, depois da Geórgia, a Pensilvânia. Só aí são 6 horas de debate, mais o tempo de ida e vinda, mais o tempo de leitura dos votos de cada estado. Bem, muitos políticos, deputados e senadores se prepararam para passar a noite hoje no Congresso para terminar essa cerimônia que não deveria durar mais de 40 minutos a rigor, Roberta.
Vai durar muito mais do que isso, muito mais do que o normal, pelas razões que a gente vem explicando. Agora temos imagens também de Donald Trump, que mais cedo participou da manifestação em Washington, em um parque perto da Casa Branca, de apoiadores contra essa sessão justamente do Congresso para certificar a vitória de Joe Biden. Um palco foi montado nesse parque, Donald Trump chegou a fazer um discurso, a gente tem essas imagens também recuperadas. Agora, Lorival, essa manifestação, esse discurso e a própria pressão que Donald Trump fez no vice, Mike Pence, que é também presidente do Senado, de nada deve mudar a certificação e o resultado final. Sim, ele colocou o seu vice numa situação muito delicada. O vice Mike Pence é um dos seus aliados mais fiéis e ele disse nesse comício que, segundo os organizadores, tinha mais de 30 mil pessoas. Ele disse: tudo o que Pence tem de fazer é mandar de volta para os estados recertificarem. Eu serei presidente e vocês serão as pessoas mais felizes do mundo. Realmente é uma situação bastante singular, mas a maioria dos republicanos, tanto no Senado quanto na Câmara, eles devem seguir adiante e certificar a eleição. O que a gente tem de informação é que são 13 senadores republicanos, incluindo os 2 senadores que provavelmente perderam a eleição na Geórgia, e mais 150 deputados republicanos. Mas isso não é suficiente para mudar a maioria que vai, então, certificar essa eleição de Joe Biden, que assume, então, dia 20 de janeiro. Roberto. Sim, agora, Heloísa, mais cedo a gente acompanhou o discurso de Donald Trump, que inclusive fez vários ataques à imprensa. Tinha um vidro separando Donald Trump da plateia ali no parque, né, Heloísa? Exatamente, chamou a nossa atenção esse vidro que separava ele da plateia, mas ele fez um longo discurso, a plateia respondeu com muito entusiasmo, e isso tudo que a gente está vendo hoje, tanto o discurso do Trump como a extensão por horas e horas dessa cerimônia no Capitólio, isso tudo é uma situação que joga para o futuro. Donald Trump continua investindo nesse eleitorado que ninguém sabe o que ele pretende fazer, mas que aparentemente ele quer jogar para um projeto político futuro. E alguns senadores, como Ted Cruz do Texas, por exemplo, que encabeçam essa lista minoritária de senadores que estão questionando o resultado da eleição em alguns estados, são senadores, são políticos que também têm aspirações maiores para o futuro e que estão tentando capitalizar esse eleitorado. Então, isso pode se transformar num problema político maior, mais profundo, para o Partido Republicano. A CNN hoje, internacional, entrevistou o ex-governador de Ohio, John Kasich, que é republicano e que fez duras críticas a esse esforço de Donald Trump de reverter o processo, que, aliás, já teve mais de 60 derrotas na justiça americana. Então, isso tudo também fala de um futuro político, de como que vai ficar o Partido Republicano daqui para frente, que acaba aparentemente de ter 2 derrotas importantes na Geórgia nessa disputa no Senado, Roberta. Agora, Lorival, nessas objeções, quem deve se opor ao resultado de 2020? Qual que é a expectativa? São 13 senadores liderados pelo Ted Cruz, que era um grande adversário do Trump até recentemente. Chamava o Trump de covarde, o Trump atacou a mulher dele, fez ataques machistas contra a mulher dele, tudo isso porque o Ted Cruz foi um importante oponente do Trump nas primárias de 2016 e agora o Ted Cruz é o maior aliado do Trump. E 150 deputados que consideram que seguir o trumpismo é mais conveniente para eles do que obedecer às suas lideranças, porque as lideranças das bancadas republicanas orientaram a votar a favor da certificação. Mas veja, complementando o que a Heloísa disse sobre a situação do Partido Republicano, veja o que o Trump disse agora há pouco nesse comício. Vai ser o fim do Partido Republicano, mas não será o nosso fim. Ele se referia à recusa da bancada republicana, que ele chama de bancada da rendição, em rejeitar ou eliminar aquela seção 230 que retiraria a imunidade jurídica
sobre ações judiciais contra as redes sociais, pelo conteúdo que elas publicam. Então, ele claramente agora já está explicitando que ele é algo diferente, a liderança dele é algo separado do Partido Republicano. Vai ser muito interessante ver a partir de agora como é que isso vai se desdobrar. Tem gente até que especula que ele poderia criar um partido, Roberto.